E aí, rapaziada, vamos lá então? Vamos lá com um resumo da parte de acústica que a gente vai passar hoje para ti, para o teu vestibular agora, gente, no mês de junho, na CAF, beleza? Então a gente vai começar fazendo um resuminho de acústica. E, na verdade, qual é a função da acústica? A função da acústica é estudar o som audível pelo ser humano. Agora, o que é um som? O som, na verdade, é um tipo de onda. E o que é ser uma onda? Ser uma onda, na verdade, é produzir uma perturbação do meio. Então, quando eu falo aqui na frente, as minhas cordas vocais vibram e elas tiram o ar da posição de equilíbrio. Eu estou produzindo uma onda. Quando a gente acende a lâmpada, a gente está tirando o ambiente do equilíbrio, está produzindo uma onda. Quando a gente joga uma pedrinha na água, está produzindo uma onda na água. Então, de maneira geral, a gente tem como sendo uma onda uma perturbação do meio. E o som é assim. Agora, o som é uma onda de natureza mecânica. O que é uma onda de natureza mecânica? Onda de natureza mecânica é aquele tipo de onda que transporta energia de um lado para o outro utilizando matéria. Então, por exemplo, o som usa as partículas de ar para propagar matéria. Assim, quer ver? Olha aqui, olha a vibração. Beleza? Aqui, a caixinha de som vibrando. Tipo essa mola. Uma partícula vibra e vai passando energia para outra. Então, isso é o que a gente tem, como sendo uma onda sonora. Ela funciona desse jeito. Embaixo a animaçãozinha é só para te dar uma ideia. Na verdade, o que acontece mesmo, é o que está em cima, que é uma partícula vibrando e passando energia para outra. Então, o som, assim como uma onda na água, é uma onda mecânica, a onda numa corda é uma onda mecânica. Então, todo tipo de onda que se utilizar para transportar energia de um lado para o outro, usar matéria, a gente chama essa onda de onda mecânica. E o som é um tipo de onda mecânica. Outra coisa, o som, além de ser uma onda mecânica, ele é uma onda mecânica do tipo, olha só, longitudinal. Quando tu pega uma corda, isso aqui é uma onda numa corda. Ela tem morrinhos, isso é onda transversal. Onda transversal é quando o cara se propaga em um eixo e vibra em outro. A onda na corda é assim, sacode uma corda, a corda vibra na vertical e a onda anda na horizontal. Isso é onda transversal. O som não é assim. O som, quando a gente fala, uma partícula vibra, que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, não tem isso. É vibração desse jeito. Isso é uma onda longitudinal. Tipo efeito dominó. Sabe o que é o efeito dominó? Tu bate num dominó, o outro bate no outro, o outro bate no outro, o outro bate no outro. É onda longitudinal. Abalo sísmico, tremor de terra, abalo sísmico também se propaga por onda longitudinal. Treme a terra aqui, passa energia para essa camada, que passa para essa, que passa para essa. Não tem isso, Então, o som é um tipo de onda, é uma onda que transporta energia, sem transporte de matéria, é onda mecânica porque usa a matéria para fazer o transporte de energia, uma partícula bate na outra, e é uma onda longitudinal. Mas a parte do som que nós vamos estudar é o som que é estudado pela acústica, é aquele som que tem uma faixa de frequência que vai de 20 até 20 mil Hz, que é também chamado de 20 kHz. Essa é a faixa de frequência audível, na média, pelo ser humano. Quando o som ele é abaixo de 20 Hz, ele é chamado de infrassom, inferior. E acima de 20 mil, ele é chamado de ultrassom. Não importa se ele é audível, não importa se ele é um infrassom, se ele é um ultrassom, é som, é onda de sonar também, beleza? É onda mecânica, é longitudinal, faz transporte de energia se utilizando de matéria. Mas nós vamos nos prender nesse intervalo aqui, que é o som nosso audível. Esse som audível, ele tem as chamadas qualidades fisiológicas. A primeira qualidade fisiológica que a gente tem para o som se chama altura. A altura, ela depende da frequência. A frequência, é a quantidade de vibrações que ela tem a cada uma hora, um minuto, um segundo e assim por diante. 20 Hz é 20 vibrações por segundo. 20 mil Hz ou 20 kHz é 20 mil vibrações por segundo. Então, a altura depende da frequência.
E a altura, ela diferencia o som que é chamado de som agudo ou alto do som grave ou baixo. Essa é a função da altura. Som agudo é o som de alta frequência. O som grave é um som de baixa frequência. Geralmente, a voz do homem, né, o meu caso, a minha voz, ele é um som mais grave, é um som de menor frequência. 350 Hz, 380 Hz, a frequência média da voz do homem. A voz das meninas, geralmente aquele som um pouquinho mais fininho, beleza? Gente, aquele som com um pouquinho mais de frequência, em torno de 450 Hz, que é o mais agudo. Então, o que diferencia a altura, se vai ser agudo ou vai ser grave, é o intervalo que se tenha de frequência. Mais agudo, mais fininho. Gente, maior frequência. E mais grave, menor frequência. Beleza? Olha só aqui, ó. Gente, outra característica do som. A gente chama de intensidade. A intensidade, ela depende da amplitude. O que é amplitude? Olha para cá, ó. Isso aqui, ó. A amplitude é o maior deslocamento que a onda sofre em relação ao ponto de equilíbrio, que é o meio. Então, isso aqui, ó, que a onda sobe em relação à linha do meio, que é o ponto de equilíbrio, é chamado de amplitude. Esse cara aqui, esse passarinho aqui embaixo, com essa goelona aberta, tem um som de grande amplitude, é chamado de som forte. E aqui, ó, o som fraco é um som de menor amplitude, beleza? O deslocamento aqui é menor em relação ao equilíbrio. Na prática, o que seria um som forte? O que seria um som fraco? Uma conversa normal, pequena amplitude de vibração. Isso é um som fraco, uma conversa. O estouro de um trovão, o estouro de um rojão é um som forte. É um som de maior amplitude, dá maior impacto com os teus tímpanos. Fechou? Toma cuidado, tudo bem? Gente, ó, toma cuidado, carinha, com a diferença do que a gente tem por nosso cotidiano e o que é fisicamente correto. Olha, no nosso cotidiano, quando tu quer que alguém mexa no volume do aparelho de som, tá no número 5, bota no 10, manda bala, né? Do 5, 10. Coloca o som mais alto. Aí chega alguém, opa, tá chegando alguém em casa aí, né? Quem manda? Põe um som mais baixo, né? Aí o cara vai lá, bota o volume no 10, depois volta pro 5 e assim por diante. Fechou, gente, tá? E isso é o que a gente pede no dia a dia. A gente pede para botar mais alto e mais baixo. Tá errado. Não bate com o que é fisicamente correto. Porque enquanto pede para alguém botar o som mais alto, tu teria duas situações. Botar mais alto, botar mais em cima no armário, beleza? Ai, que engraçadinho, né? Mais alto e mais baixo botar no chão. A outra opção, o mais alto seria de maior frequência. Seria o som mais agudo. E menor frequência é mais grave. Mas tu não quer que mexa na frequência. Tu não quer o agudo e o grave. Tu quer que mude o quê? A colisão com os teus tímpanos. Então, o grande impacto seria o som mais forte, o volume no número maior. Agora põe um som mais fraco, colocar num volume menor. Então, mexer no volume da TV, do aparelho de som, é mexer na intensidade, é mexer na amplitude. Não é o que a gente faz no dia a dia, que pede para botar mais alto e mais baixo, que seria mais agudo e o que seria mais grave. Então, de novo, quando a gente pede no dia a dia para botar mais alto, na verdade o cara não vai mexer na altura, ele vai mexer no volume, ele vai mexer na intensidade, ele vai mexer na amplitude. Colocar o som mais baixo, ele vai mexer na intensidade, ele vai reduzir a amplitude, ele vai botar um som mais fraco. Então, cuidado, que não é alto e baixo, os volumes é forte e fraco, é intensidade, é amplitude, não é altura, não é frequência. Ficou legal? Beleza? Qualquer coisa, volta, escuta de novo, que nós estamos juntos. Outra característica do som, além da altura, além da intensidade, é o tal do timbre. O timbre depende de uma grandeza física que se chama harmônico. O que é o timbre? Timbre é assim, ó. Se eu chegar para alguém, pedir assim, ferinha, toca ali uma nota no violão. Beleza, o cara vai tocar a nota com a sua frequência, assim por diante. Tu pede para o outro num violino. Toca a mesma nota dele, só que num violino. A partir da hora que é a mesma nota, num violão e no violino, tu tem a mesma frequência.
que a frequência é definida, define a nota musical. Toca esta nota no violão, toca a mesma nota no violino. É a mesma frequência. Tudo bem? Mas a gente consegue distinguir. Poxa, essa nota está vindo do violão, essa nota está vindo do violino, né? Tu sabe que vem do violão e do violino, né? Tu consegue distinguir assim ouvindo, né? Por quê? Porque cada instrumento musical, ele tem a capacidade de produzir no ambiente vibrações diferentes. Mesmo que tenha a mesma amplitude, mesmo que tu tenha a mesma amplitude, que é a alturinha em cima e embaixo, mesmo que tenha o mesmo tamanho, a largura, o comprimento de onda, né, de crista a crista, né, são iguais, mas o formato da onda é diferente. Olha o formato dessa onda e olha o formato dessa onda. Isso é chamado de harmônico. Harmônico nos possibilita diferenciar sons iguais que vêm de instrumentos diferentes. Cada instrumento musical produz no ambiente vibração diferente. Isso é chamado de timbre e diferenciação do outro é pela característica de cada um, produzir harmônicos diferentes. Então, mais uma vez, só para eu ficar feliz. Acústica estuda o som que vai de 20 a 20 mil Hz, que é o som que a gente escuta. Esse som ele tem uma característica que se chama altura, que depende da frequência e diferencia o som agudo, alta frequência, e o baixo, baixa frequência. A intensidade depende da amplitude, que é a altura da onda. Amplitude grande, um som forte. Amplitude pequenininha, um som fraco. Timbre é diferenciar sons iguais que vêm de instrumentos diferentes. E esses sons iguais, que vêm de instrumentos diferentes, beleza? A gente chama de timbre, caracterizado pelo harmônico de cada um. O harmônico de cada um é a vibração que é produzida no meio. Fechou? Ficou ligado? Ótimo. Um abraço.